Boa noite, Brasil. Estamos saindo, entrando um pouco mais cedo, tá ok? Mas vamos começar mesmo pontualmente às 19 horas. Estamos só ajustando. Boa noite, Borba. Qual é o tema de hoje? Diego Cardoso. Seja bem-vindo, Diego. Bom, hoje vai ser uma dobradinha, né? Primeiro a gente vai começar com. Hoje praticamente vai ser duas lives, né? A primeira agora vai ser sobre novas opções de forrageiras, tá ok? E logo em seguida, às 20 horas, né? Juntamente com o Claudir, a gente vai estar com o Risaída, tá? E com o Kazuya, tá? Mas isso às 20 horas, tá ok? Agora nosso primeiro bate-papo vai ser sobre as novas opções de forrageiras, tá bom? Rodrigo Oliveira, seja bem-vindo, Rodrigo. Gilberto Santana também. Sejam todos bem-vindos. Se estiverem postando aí de onde vocês estão falando. Olha aí o Diego Cardoso falando diretamente de Pernambuco. Seja bem-vindo, Diego. Tá ok? Então, nesse primeiro momento, às 19 horas, horário de Brasília, o nosso papo inicial vai ser novas opções de forrageiras com o engenheiro agrônomo Hamilton Nascimento, tá ok? Que é doutor em zootecnia. Tá? Alexandre Valadão, seja bem-vindo. Aí o Ismael falando aí de norte de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Ismael. Rafael Fellini falando de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Como é que tá a Cidrolândia aí? Já tá chovendo bem também? O pessoal já tá plantando? Dorivaldo falando aí da Baixa Grande do Rio, Ribeiro Piauí. Hamilton entrou também, né, Hamilton? Tranquilo, daqui a pouco a gente já vai começar. Faltando mais alguns minutinhos, tá? Esperar o pessoal entrar mais. Tá ok? Chuva boa. Plantio meio tímido, mas já começou. Rafael. Tá, aqui na região já tá chovendo bem, tá? Regiões como Rio Verde e Montevideo esse ano choveu primeiro que já tá aí. Já se encontra-se bem mais adiantado o plantio nessas regiões. Por volta eu estimo já de 40% aí da área de plantio. Boa noite, Hamilton. Daqui a pouco eu já vou te convidar, tá? Djalma Ribas, seja bem-vindo. Aqui no município de Jataí eu estimo na faixa de 25%, 30%, tá? Hoje choveu praticamente o dia todo, certo? Tem chovido bastante agora, tá? Final de setembro também choveu bem, tá? Tá prometendo então uma boa safra. Olha, o Hamilton tá aí, tá? Isso, aqui também já tem dado acumulado, tem lugares aqui que passou já de 200 milímetros acumulado. Prometendo bastante mesmo, bom demais, certo? Faltando mais alguns minutinhos, mas já vamos estar convidando o Hamilton aqui para estar batendo papo com a gente então. Olha lá, muita chuva na região de 71. A região de 71 é a região que fica entre Jataí e Mineiros. Convidando então o Hamilton Bandeira, tá? Nascimento. Tá batendo papo. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Nestor. Boa noite, turma. Como é que tá? Só fazer os ajustes. Tô bem. Como estão as coisas por aí? Tá Tempinho bom, bom hein? aqui em Rio Verde, tá chovendo agora. Chovendo agora também. Beleza, né? Rafael, seja bem-vindo. Rafael Fernandes também.
companheiro nosso do dia a dia. Vamos então. Então, oficialmente, boa noite, né? Boa noite, Brasil. Hoje o nosso bate-papo é com o tema Novas Opções de Forrageiras, com o engenheiro agrônomo Hamilton Bandeira Nascimento, que é doutor em zootecnia e é também pesquisador de forrageiras, certo? Isso aqui, estou. Isso, tá? Aí, quiser contar um pouco da sua história, Hamilton, estamos aqui à sua disposição. Pode ficar à vontade, desejando aí seu boa noite e seja bem-vindo. Tá bom. Primeiramente, queria agradecer e parabenizar você pela iniciativa, né? A gente acompanha você aí nas redes sociais há um tempo, você tem feito um trabalho bem bacana de divulgação do agro, para fortalecimento, tem levado muita gente boa no canal, né? E levado informação de qualidade para a turma. Isso é legal. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. É bem bacana trocar ideia e compartilhar conhecimento com a turma. Então, um resumão da minha história: eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Acre, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Viçosa, na zootecnia. Então, eu sou agrônomo, mas eu atuo mais na parte de produção animal. E minha área de especialização é pastagem, sempre trabalhei com pastagem. Durante a pós-graduação, trabalhei com pastagem e há 3 anos tenho me dedicado mais a pesquisas na parte de pastagem. Tanto novas forrageiras, manejo, sistemas de produção. A gente tem trabalhado bastante com isso. Certo, tudo bem. Você fica sediado em Rio Verde, né? Até para o pessoal se localizar, né? Isso. Mas você fica situado em Rio Verde. Eu fico em Rio Verde, aí tem uma parte que eu não falei, que eu rodei um tanto, né? Eu formei na Federal do Acre, depois fui para Minas fazer a pós-graduação para Viçosa, fiz o mestrado, entrei no doutorado. No doutorado, eu recebi o convite para ir para o Mato Grosso. Certo. E eu fiquei... Minha pesquisa de doutorado, meu experimento, eu rodei no Mato Grosso, numa unidade da Embrapa lá. Fiquei 3 anos e meio no Mato Grosso. Quando eu terminei o doutorado, eu fiquei trabalhando numa instituição lá, dando aula. Então, Goiás é o meu 4º estado. Rodei um tanto, conheci um pouco desse Brasilzão do agronegócio. Certo, bom demais. Regiões bastante produtoras, né? Começou lá em cima, né? E veio descendo. Isso. Aí, o Romulo tá chamando para ir pro posto tomar cerveja, olha só. Tá certo. Depois, os meninos estão logados e tomando uma cervejinha vendo a gente. Tá bom demais, tá bom. Então aí também. O pessoal também pode ficar à vontade de também estar fazendo alguma pergunta, né, Hamilton? Isso. Tá? Mas vamos lá então, tá? Então, como o tema propõe, né? Novas opções aí de forrageiras, né? Até outro dia eu estive conversando com um zootecnista também nessa da live, tá? E o que ele citou do começo ao fim é boia, né? Se quiser ter uma boa rentabilidade, né? É boia, né? O que você acha, Hamilton? É isso, o sistema de produção, a gente tem que olhar para ele como um todo. Muitas vezes o produtor ele olha muito para o boi e esquece do pasto. E a gente tem que lembrar que a base da nossa pecuária é a pastagem. E tem gente que brinca, e é um tanto de verdade, que a nossa pecuária hoje é o que é, pujante do jeito que é graças ao Nelore e à braquiária, né? E várias outras configurações que a gente tem, mas a pastagem é a forma mais barata de alimentar os animais. Então, qualquer estratégia que você for utilizar, a gente está falando aí de uma área de aproximadamente 164 milhões de hectares de pastagem no Brasil, um rebanho atualizado nesse ano de aproximadamente 214 milhões de cabeças. E 95% desses animais eles são criados exclusivamente a pasto, e esses 5% que vai para confinamento, a maior parte, em algum momento da vida, passou na pastagem. Então, se você quer utilizar qualquer estratégia de suplementação para obter melhores resultados, você tem que contar com pasto de qualidade. O pasto é a base do seu sistema de produção. Para ganhar dinheiro na pecuária, o cara tem que saber manejar pasto. Para aumentar a lucratividade na pecuária, ele tem que saber manejar pasto. Não adianta ele pegar a melhor genética, um animal de alto padrão, e colocar a melhor suplementação e não acertar no manejo do pasto.
que no final quem paga a conta é a lucratividade do sistema. Então, para você ter uma maior lucratividade do sistema, você tem que ter tudo muito bem alinhado. E começa na pastagem, Nestor. Certo, correto, tá. E em termos de pastagem, né? Hoje existe já um leque a mais, né, de opções aí para o produtor tá escolhendo um capim ou outro, né, o Hamilton? Ou ainda o pessoal É, ainda a nossa pastagem ainda. fica muito ainda preso às braquiárias e alguns pânicos? Fica, não tira a razão. Hoje a gente tem no mercado aí opções de forrageira para qualquer sistema de produção, para todo tipo de solo, para todo nível de intensificação do sistema de produção, e a gente pode brincar e dizer que tem para todo gosto, né? Certo. Para várias regiões, ainda predomina no Brasil, somente na região do Cerrado, as braquiárias, principalmente a brisanta, a marandu. Entre os pânicos, a gente tem alguns materiais que destacam também, mas nas últimas 2 décadas a gente teve muito material novo entrando no mercado. Certo. A grande questão disso é que o pecuarista ele gosta muito de novidade, de inovação, e desde sempre existiu uma busca incessante pela forrageira milagrosa. E eu costumo falar que não existe a melhor nem a pior forrageira. Muitas vezes o produtor, até o próprio técnico, costuma perguntar para mim, às vezes liga, manda mensagem e fala, eu estou aqui na região tal e eu quero saber qual que é o capim bom para cá. E não existe a melhor nem a pior forrageira. Existe a forrageira que melhor se adequa a cada sistema de produção. Por exemplo, uma das forrageiras mais produtivas que a gente tem hoje no mercado, que tem dado bons resultados entre os pânicos, é o Usura, é um material fantástico. Só que você pegar um material desse e colocar no sistema de produção que você não vai respeitar altura de manejo, taxa de lotação, exigência em fertilidade, reposição de nutrientes, ele não vai te dar um bom resultado. Então, para um sistema menos intensificado, você tem a opção de forrageira que vai te exigir menos e vai te dar um resultado melhor do que se você pegar uma forrageira que é muito exigente e você não vai tratar ela com o zelo que ela merece. Eu costumo falar que não adianta você pegar e investir seu dinheiro numa Ferrari se teu orçamento só dá para dar manutenção no Uno. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai começar a ter problema, porque a manutenção de uma Ferrari é mais cara do que a do Uno. O imposto da Ferrari ele é mais alto que o do Uno, né? O seguro é mais caro que o do Uno. Então, se o teu orçamento é para um Uno, tenha um Uno e use o seu Uno da melhor forma possível. Tá Do certo. mesmo jeito das forrageiras. A gente tem forrageiras de alta produtividade, de alta qualidade, mas são mais exigentes. Então, se eu posicionar essa forrageira no sistema de produção menos intensificado, que o produtor não vai fazer uma boa correção do solo, uma boa adubação e principalmente fazer as adubações de manutenção e acertar o manejo, o resultado pode ser pior do que se você pegar uma forrageira como uma Brachiaria decumbens, por exemplo, que é uma forrageira boa, que responde à intensificação, mas que é menos exigente. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Primeiro que tudo, conhecer o sistema de produção. E você tem que definir bem os objetivos do sistema de produção para, através disso, tentar adequar o teu orçamento ao teu sistema de produção, a forrageira que melhor vai te atender. Correto. Então, como você bem disse aí, né? Não existe, então, forrageira ruim ou melhor, né? Talvez o posicionamento, né? É o posicionamento daquele material, né? Naquele sistema de produção, né? Exatamente isso, Nestor. Por exemplo, uma forrageira que, se você for comparar uma situação ótima de crescimento, se você for comparar um pânico com uma braquiária umidícola, por exemplo. A umidícola não vai passar nem perto da produção do valor nutritivo do pânico. Mas se você pegar uma situação, uma área onde tem problema de drenagem, o solo fica a maior parte do ano encharcado, o desafio é muito grande, a umidícola vai ser a rainha daquela área ali, vai ser a forrageira que vai te dar o melhor resultado. Então, para cada cenário, você tem a melhor forrageira.
E por isso você tem que entender o teu sistema de produção, tem que definir bem os seus objetivos, para, com base nisso, escolher, né, com a ajuda do técnico, a forrageira que melhor vai se encaixar naquele cenário. Correto, correto, tá? Hoje, né? Como é que está sendo a maioria da formação de pastagens, assim, em termos de tecnologia, você que tem acompanhado mais de perto, Emerson, já que, por exemplo, né, grande parte das áreas estão migrando para a lavoura, certo? Mas muitos produtores, né, são pecuaristas que não vão migrar, né, vão ficar na atividade, né? E você deve também estar acompanhando essas formas novas de pastagem, né? Como é que está sendo o nível tecnológico? Estou, no geral, o nível tecnológico ainda precisa melhorar. A gente ainda tem baixo nível tecnológico, a gente ainda encontra. E assim, você está aí em Jataí, eu estou aqui em Rio Verde, essa região aqui é uma das regiões mais nobres do estado e do Brasil. A gente está em algumas das terras mais nobres, mais valorizadas, alto nível tecnológico, a agricultura está bombando. E nessas regiões você consegue ainda ver as margens das rodovias, áreas de pastagem degradada. E Sim, você ainda consegue encontrar produtor que vai reformar pasto e que questiona o uso do calcário, que é o básico, é o essencial. Você ainda encontra produtor que questiona o uso do fósforo, né? Você acha produtor aí que ele prefere reduzir dose achando que vai economizar e no final ele tem um resultado que não é tão bom. Então, assim, a gente encontra propriedades, principalmente na região aqui, a gente tem visto essa grande pressão da lavoura. Nos últimos 20 anos, se pegar o histórico da evolução da área de pastagem de Goiás e Brasil, você tem redução. E a redução na área de pastagem, como você falou, a galera está migrando, ela tem sido proporcional à expansão da área de lavoura. Então, a área de pastagem está diminuindo sim para virar lavoura. Essa pressão, de certa forma, ela tem estimulado alguns produtores a acender o alerta e entender que ele precisa se tecnificar e precisa melhorar, que ele precisa ser mais competitivo, né? Tanto é que, apesar da redução na área de pastagem, a gente tem acompanhado um aumento do rebanho. Então, se o rebanho está aumentando e a área está diminuindo, é porque tem melhorado alguma coisa, o sistema de produção tem se tornado um pouco mais produtivos e mais eficientes, mas ainda está muito aquém do nosso potencial. Mas, no geral, a gente encontra produtores, você tem aquele produtor mais tecnificado, que ele quer investir, quer fazer tudo direitinho. Geralmente, esse pecuarista, ele não é aquele pecuarista tradicional, são produtores que vêm da lavoura e estão investindo na pecuária, ou são produtores que são empresários. Então, a gente tem muitas propriedades em que grandes grupos que vêm de outros ramos têm investido no agronegócio, têm investido na pecuária. E essa turma trata a propriedade como uma empresa. certo. Né? Isso aí que deveria ser, né? Tem que ser, né, Hamilton? Tanto na pecuária como na lavoura, né? Tem que levar a propriedade na ponta do lápis, né? Exatamente, Tudo. exatamente. Talvez Mas no caso da lavoura talvez seja, entre aspas, assim, mais fácil para fazer essa contabilidade, e no gado talvez um pouco mais difícil devido ao tempo, né? Mas tem que levar, né, o produtor, né, de gado como produtor de grãos, por exemplo, tem que estar sabendo o custo, né, que ele está vendendo no frigorífico lá, arroba, quanto é que ficou para ele também, né? Certo? Seria isso, né? exatamente, exatamente, porque no final do dia, no final da safra, quem paga a conta é a tua lucratividade. Então, eu até costumo usar uma analogia, fazer a comparação em palestras, eventos e quando estou conversando a respeito de pecuária e de pastagem. Se você perguntar para qualquer produtor de soja quantas sacas ele colheu na safra passada, ele te responde sem gaguejar. Se você perguntar para ele quanto que custou, ele sabe também. Se você é pecuarista, principalmente quem trabalha com gado de corte, né? Vamos pegar aí as etapas de recria e engorda, você perguntar para ele quantas arrobas ele produziu, poucos sabem esse número, e se você perguntar para ele quanto custou, quanto foi o custo de produção dele, a maioria não tem esse número também. Então, você acaba trabalhando no escuro, é como se você tivesse vendado
e indo no rumo. E o risco é muito grande, porque o custo tem aumentado muito, né? E você comparando a pecuária de hoje com a pecuária de 30 anos atrás, a margem era muito maior, essa margem só vem estreitando. O custo tem elevado muito, então o risco tem aumentado muito também. Então, se você não tem tudo bem alinhado, se você não tem o pleno controle dos custos e principalmente dos investimentos que você faz, você tem grande chance, né, de tomar prejuízo. E o grande problema da pecuária é que às vezes o cara já está tomando prejuízo faz tempo e como ele não tem os números, ele não sabe. E na hora que a conta chega, ela chega pesada. Por isso que tem muitas vezes que o produtor quebra. Tá certo. No caso, né, Hamilton, no caso, por exemplo, de um confinamento é mais fácil, né? Pelo menos aí dá para ter um norte, né? É um sistema mais tecnificado, é um investimento maior também e diariamente há um monitoramento. Então, obrigatoriamente, você já tem o controle disso. Agora, se você pensar no sistema de produção a pasto, eu não diria, né, nem que é mais difícil. É que a pecuária que foi construída desde a década de 50, 70, ela veio sendo feita de forma extensiva. E hoje tem mudado isso, mas ainda tem muito a melhorar, sabe? Hoje a gente tem, se você for procurar por qualquer grupo que tem conseguido bons resultados na pecuária, qualquer grupo, qualquer produtor individual, o diferencial tem sido a parte de gestão. Então, a gente está precisando melhorar muito a parte de gestão na pecuária. Certo, correto, tá. Mas como o próprio tema que nós vamos falar sobre opções de forrageiras, né? Você pode estar citando algumas aí que vem merecendo destaque? Você comentou sobre o Zuri, né? O Zuri é um pânico, né? Isso. Nos últimos anos, Nestor, na última década principalmente, a gente tem visto de grande inovação na pecuária relacionada a novas opções de forrageiras, o lançamento de braquiárias híbridas, né? A gente tem visto bastante material no mercado. Essas braquiárias elas vêm numa pegada um pouco diferente, elas são um pouco mais produtivas que as brisantas, são menos produtivas que os pânicos, então elas são meio que intermediárias ali, são mais exigentes em fertilidade que as brisantas, costumam ter um sistema radicular um pouco mais agressivo, mais volumoso, raiz mais calibrosa e costumam entregar bons resultados. A gente tem bastante resultado de pesquisa publicado aí na literatura. Então, por exemplo, a gente observa que essas braquiárias híbridas, elas perfilham um pouco mais em relação às brisantas, então a cobertura do solo ela é um pouco melhor. Com relação à produção de folhas, você acertando o manejo, tem uma alta produção de folha, alto valor nutritivo, manejando corretamente, você consegue colher uma forragem com alta qualidade, alta digestibilidade, e são materiais que podem ser utilizados, inclusive, em sistema de integração lavoura-pecuária. Um cuidado que a gente deve ter quando pensa nas braquiárias híbridas é que, por serem híbridos, geralmente esses materiais eles vêm com a velocidade de estabelecimento da semente de germinação, ela é um pouco mais lenta. Então, você passa a ter um desafio um pouco maior quando você vai estabelecer esses materiais em áreas que você tem alta pressão de invasoras, principalmente quando você pensa em folha estreita, que você passa a ter um desafio maior para controlar essas invasoras no ecossistema pastagem, que aí você tem o desafio de controlar uma folha estreita no meio de uma graminha, né? Então, você começa a ter mais desafios, mas são materiais muito bons que têm grande potencial produtivo. E outro ponto das braquiárias híbridas que a gente observa é com relação à estacionalidade de produção. Se você pensar num pânico aí, e aí você pega um Zuri, você pega um Quênia, você pega um Tamanho, Mombaça, esses materiais mais conhecidos, paredão, os pânicos eles são muito produtivos, são muito explosivos em produtividade, mas a relação de produção, quando você divide águas e seca,
90% da produção vai estar concentrado no período das águas e apenas 10% na seca. E quando eu falo 10% na seca, não é agosto, setembro, não. Agosto, setembro estagnou o crescimento porque não tem água no solo. Mas na transição ali. E aí, quando você vem para os híbridos, você tem materiais que conseguem ter uma relação de 70-30. 70% da produção concentrada no período das águas e 30% no período seco. Então, você tem uma redução da estacionalidade de produção. E isso eu estou falando é do sistema de sequeiro, pensando que a água que vai entrar no sistema é a água da chuva. Então, essas braquiárias híbridas é uma estratégia tê-las na fazenda. Eu sempre costumo falar para os produtores, para os técnicos, que você tem que ter pelo menos 3 forrageiras dentro da fazenda, porque você tem que pensar na seca. Se você quer uma forrageira muito produtiva para o período das águas, para intensificar, para responder à adubação, você vai para o pânico. Mas na seca, se você não tem uma estratégia de irrigação, se você não tem uma estratégia de produção de volumoso conservado, seja uma silagem, alguma coisa, você tem que ter um material ali que vai entregar um pouco mais na transição. E aí as braquiárias híbridas são uma ótima alternativa para esse cenário, mas lembrando que elas são um pouco mais exigentes de fertilidade e em manejo quando comparada com as brisantas, o marandu, o piatã, por exemplo. Certo. Viu, Hamilton? Entre essas braquiárias aí, híbridas, a paiaguás é uma delas? Não, Nestor. A paiaguás ele é um acesso a uma brisanta. Hoje a gente tem 5 braquiárias híbridas lançadas no mercado. Tem alguns materiais que estão aí em stand-by, prestes a ser lançados, que eu não vou comentar, mas hoje no mercado, lançados como braquiárias híbridas, a gente tem a BRS Ipiporã, que foi lançada pela Embrapa, tem o capim Ipiporã. A gente tem o capim Mulato 2, é um material que foi a primeira braquiária híbrida lançada no Brasil, foi lançado, desenvolvido pelo CIET da Colômbia, e é comercializado no Brasil, acho que desde 2012. Depois veio o Mavuno, que também é uma braquiária híbrida, e por último foram lançados no mercado os híbridos Caiana e Sabiá. Então tem 5 braquiárias híbridas lançadas no mercado hoje. Certo. Aquele capim Convert? O Convert, ele foi lançado como Convert 365, quando foi lançado na Colômbia, e quando ele veio para o Brasil, mudou a nomenclatura para Mulato. Ah, tá ok. Quando foi lançado o Mulato, eles tiveram muita dificuldade com qualidade de semente, e depois houve uma reformulação e veio como Mulato 2. Mas vem do mesmo banco de germoplasma e é o mesmo material. O Mulato 2 é comercializado no Brasil, lá na Colômbia ele é chamado de Convert 365, mas é o mesmo material. Questão de nomenclatura apenas. Tá ok. Então, mas o que predomina um pouco mais então, na nossa região é o Ibiporã. Na verdade, o Convert, o Mulato 2 e o Ibiporã são as mais antigas, né? O pessoal tem trabalhado bastante. Teve aquele arranque inicial, né? Teve aquele arranque inicial, né? Com isso, Convert, isso. Né? São materiais que eles meio que se equiparam no mercado em utilização. O Ipiporã traz um diferencial que é a única braquiária que tem tolerância à cigarrinha amarranava, que é aquela cigarrinha da cana, que a partir do final da década de 90, com a migração das áreas das lavouras de cana no Brasil, ela começou a atacar pastagens. Então, aquela cigarrinha maior, vermelha, amarranava. A única braquiária que tem resistência a ela é o Ipiporã. Então, o Ipiporã foi lançado com esse diferencial. O Mulato 2 é um material que é bastante produtivo, mas é mais sensível à cigarrinha e tal. Mas ambos são materiais muito bons e tem alguns trabalhos que mostram que
se bem manejado, nas mesmas condições, ambos podem entregar resultados semelhantes. Tá. E em termos aí por exemplo, numa formação de pastagem, por exemplo, colocando, por exemplo, parte com uma braquiária híbrida, você sabe quanto que aumenta o custo de manejo em relação à braquiária normal? Então, Nestor, esse número, ele é difícil de quantificar, mas É, assim, o que a gente sabe é que a exigência da braquiária híbrida vai ser um pouco maior, então você vai ter que trabalhar um pouco melhor, principalmente questão de elevação da saturação por base, você vai ter que investir um pouco mais na na correção do aquisição de semente também, fósforo, né? e a semente, no geral, né, a gente tem visto muita mudança no mercado de sementes. No Certo. geral, a semente da braquiária híbrida, ela tem um custo um pouco mais elevado. Só que Uhum. assim, vamos abrir um parênteses aqui, umas aspas, que se você pegar o custo de implantação de pastagem hoje, que no Goiás está rodando em torno de R$ 8.000, levando em consideração o custo de oportunidade, que aqui na região a gente não pode esquecer disso, o custo de oportunidade é assim, se eu não fizer nada e for arrendar para soja, entendeu? Você Certo. sabe que qualquer área aqui que o cara abrir a boca que quer arrendar, tem quem arrenda. Então você não pode deixar de colocar na conta esse custo de oportunidade. Então hoje no estado de Goiás, segundo os dados do IFAG, está girando em torno de R$ 8.500. O custo da semente vai variar em torno de 3 a 5%. Então, por mais que alguma semente ela custe 30% a mais, no total do custo da implantação da pastagem, é um valor que ele não é tão significativo. Né? E às vezes tem até uma turma que está acompanhando a gente aí, que trabalha em algumas empresas fornecedoras de sementes, às vezes o produtor ele peca muito em buscar a semente mais barata, a semente com VC menor, com a pureza menor, a semente mais barata, e é aquele barato que sai caro. Né? Então não adianta o produtor fazer tudo certo e querer economizar na semente e ter uma pastagem com dificuldade de estabelecimento, você ter menos planta por metro quadrado e você vai dar mais oportunidade para o surgimento de invasoras, o teu pasto no arranque inicial ele vai ter menor capacidade competitiva. Então, igual você perguntou, do custo da semente. Dependendo da época do ano, né? Mas no geral a semente da braquiária híbrida tem um custo um pouco mais elevado por conta da tecnologia embarcada, mas esse custo em relação ao montante do investimento para reforma e implantação da pastagem, ele não é tão expressivo, não. Certo, certo. É, mas a gente também vê, né, Emerson, que nos últimos anos, né, tanto a qualidade da semente melhorou, né, como também grande parte dos produtores hoje já adquire semente de qualidade boa, né, bem diferente, né, do que ocorria há cerca de 10, 15 anos atrás. Exatamente, exatamente. O produtor está ficando mais exigente, isso é muito bom. O Ministério da Agricultura também tem ficado mais exigente. Hoje existem associações de produtores de sementes, existe uma grande associação aí que tem mais de 50 empresas vinculadas, então eles prezam muito por qualidade, né, fornecer produto de qualidade. Existe um grande trabalho dessas empresas também em combater as empresas que trabalham com sementes piratas. E o produtor não é bobo, né? Ele quer investir e quer ter retorno. E por várias experiências frustradas do passado, alguns já entenderam que na maioria das vezes o barato sai caro. Então o produtor tem buscado cada vez mais por mais tecnologia, semente de qualidade, valor cultural mais elevado do lote de sementes. Correto, é isso mesmo, tá? Tanto é que é visível hoje em dia, né, os produtores buscarem qualidade na semente, que é bom, né, que é bom, que é muito bom. Pelo menos isso, né, já tem ocorrido em grande proporção, tá? É, no caso de fazer a implantação de forrageira, eu sempre também falo que se for fazer uma pastagem bem feita,
tem que fazer praticamente o que faz numa lavoura, né? Principalmente na implantação, né? O problema, de repente, é o retorno, né, Hamilton? Isso. Assim, o retorno vai depender muito de manejo. Então, não adianta eu produzir o pasto, fazer uma boa implantação, produzir o pasto e não ser eficiente em fazer o animal colher esse pasto, esse alimento e converter isso em produto, seja carne ou leite. Então, às vezes o produtor faz tudo bonitinho e muitos ainda têm a ilusão que tem que deixar sementear o pasto para garantir que, se tiver algum problema, vai ter um banco de semente no solo que vai garantir a perpetuação daquela pastagem. E eles esquecem que a graminha forrageira, a multiplicação dela é conal via perfilho, então, a cada 1 ano e meio, 2 anos, o teu pasto é um novo pasto, que os perfilhos velhos vão morrendo, vão surgindo perfilhos novos, e você tem toda uma renovação das plantas ali da área via multiplicação clonal por perfil. Então, a pastagem é uma cultura perene. A gente tem vários exemplos de pastagem produtiva que já tem mais de 20, 30 anos. Né? Então, não tem necessidade de implantar o pasto, fazer tudo certinho e deixar sementear. O que acontece? Deixou sementear, vai ter um grande acúmulo de como. E o animal, o bovino, ele é seletivo, ele prefere consumir folha em relação ao como. Além disso, quando você tem esse material com maior participação de como, você tem aumento de fibra, redução de digestibilidade, e você tem dois fatores que vão limitar o consumo do animal. Um é a porque você Certo. Tá cortando um pouco. Ah, são muito acima da capacidade de suporte. O que é a capacidade de suporte? É quanto que eu tenho de alimento para oferecer para os animais. Né? E aí, às vezes, você coloca a quantidade de animal na área que é muito maior do que a quantidade de alimento que tem ali para alimentar eles, e ocorre a questão do superpastejo. Né? Os animais vão rapar aquele pasto. E aí é problema também que aquele pasto vai demorar mais a rebrotar, vai dar mais oportunidade de surgimento de invasoras, e você começa a perder também em eficiência e reduzir o desempenho dos animais e a produtividade por área. tá ok. Tem Então, uma pergunta aqui resumindo, no tem que chat. produzir. Pode. Você tem que saber produzir forragem, tem que saber colher o pasto para que os animais tenham um bom desempenho. Eu estou vendo que está pintando algumas perguntas aí, Nestor. Isso, é. Tem a pergunta do João, voltando então em relação às braquiárias aí, híbridas, né? Qual a melhor espécie aí, aporte de raízes, visando perfil de solo? Você tem analisado, comparado alguma coisa nesse sentido, Hamilton? Bom, tem alguns resultados na literatura aí que mostram que tanto o ipiporã quanto o mulato são materiais interessantes, que têm uma boa produção de raiz e bem manejados pode deixar uma boa quantidade de palhada para o sistema, que vai beneficiar a cultura granífera na safra posterior, né, no caso da soja. Certo. Você citou qual mesmo? Qual? Ibiporã e o mulato. Ipiporã e mulato 2 são materiais que têm resultado na literatura, que podem Certo. deixar em torno de 2,5 a 3 toneladas de raiz por hectare, após a retirada dos animais na integração lavoura-pecuária. Tá. Comparado, por exemplo, com a que mais se usa hoje, o viviense. Qual que é a quantidade da rua viviense? Para você saber o valor de produção?
Isso aí vai depender muito de manejo, tá? Certo. Porque como você tem uma interação ali com o animal na área que está consumindo o dossel, né? E a produção de raiz ela é muito em função do manejo do pastejo também. Por exemplo, a gente sabe, tem resultado antigo da literatura que mostram que a partir da remoção de 50% do dossel da planta, da área foliar, você tem o estagnamento do crescimento radicular, né? E aí, quando você tem um pastejo mais intenso, que ultrapassa esses 50% de remoção da área foliar, a planta ela começa a penalizar a raiz também. Então, é difícil ter um número preciso, porque isso aí depende dessa interação de manejo também, resumidamente. Se você acerta o manejo e deixa mais área foliar, você vai ter mais produção de raiz, no sistema de integração lavoura-pecuária. Se você tem um manejo que você tem um pastejo mais intenso, que você rebaixa mais o dossel, que você vai deixar menos folha, você vai deixar menos palhada, pode ter certeza que o sistema radicular foi penalizado também no sistema. Correto, correto. Até outro dia eu estive conversando com um pesquisador, não estou lembrado qual era, né? Mas ele citou mesmo, né, que, por exemplo, a matéria orgânica mesmo, que a forrageira deixa, é mais pensando também, principalmente no sistema radicular. Exatamente. O sistema radicular, na verdade, é a parte esquecida, pensando na graminha forrageira, mas é uma das partes que mais contribui de forma mais rápida para o sistema de produção, pensando do ponto de vista de produção de palhada e pensando do ponto de vista de integração lavoura-pecuária, porque a raiz ela já está dentro do solo, né? Então, depois da dessecação, aquele sistema radicular ali ele vai entrar em decomposição e aí você tem dois efeitos. Um é a formação dos bioporos, você vai mexer na estrutura do solo, vai melhorar a estrutura física do solo e com isso você tem maior capacidade de retenção de água, né? Aquela raiz está se decompondo ali, ela está liberando nutrientes também. E aí você tem essa questão da participação, né, contribuição mais rápida para incremento dos teores de matéria orgânica do solo. Então, sem dúvida, a gente fala muito de palhada, de quantas toneladas de palhada a gente tem que deixar no sistema. Tem até alguns números pensando em regiões tropicais, região de cerrado. O ideal seria deixar em torno de 5 a 8 toneladas de matéria seca por hectare para plantar a soja, mas a gente fala pouco de quanto que a gente está deixando de raiz. E, realmente, a raiz é um componente muito importante do sistema, né? A raiz ela vai contribuir muito mais rápido para a elevação da matéria orgânica do que a palhada, sem dúvida. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem explicado, viu, Hamilton? Só essa aí já valeu já toda a live, eu acho que foi bastante importante, né? Praticamente você tirou a limpo aí, né? Muitas dúvidas, né? Porque muita gente fica só pensando mesmo na parte, né, superficial, na palhada em si, né? E se esquece do sistema radicular. E outra coisa, Nestor, sei que está mais à frente aí, com toda a sua experiência aí, né, o seu histórico de muitos anos, você acompanhou a evolução desses sistemas. Você sabe que hoje o produtor ele ainda está muito, principalmente, já começam a falar aqui de integração lavoura-pecuária, o objetivo é falar de forrageiras, mas não dá para falar hoje de pastagem de forrageiras, principalmente na região, sem falar de integração lavoura-pecuária. Mas você sabe que ainda existe um grande receio do produtor de sair da arrosiziense para outras opções de forrageiras, né? Às vezes tem medo de dificuldade na dessecação, às vezes tem medo de dificuldade na plantabilidade lá na frente. E quando a gente pensa no sistema, o Santa Fé, que você planta a soja, depois colhe, planta o capim, põe o gado em cima e na safra posterior já desseca e planta a soja novamente. Esse curto período que o capim vai ficar ali, você se manejar de forma correta, dificilmente você vai ter dificuldade em plantar a soja lá na frente, né? Então, os próprios pânicos têm sido boas alternativas. Quando você pensa do ponto de vista de explorar um pouco mais o componente animal na área, a arrosiziense ela já passa a ser uma opção menos interessante, a gente tem materiais que entregam mais.
né? Não estou dizendo que a resiliência é ruim. A resiliência é um material ótimo, eu acho que teve uma contribuição fantástica para o desenvolvimento dos nossos sistemas de produção, pensando em sistema de plantio direto, pensando em integração lavoura-pecuária, mas do ponto de vista de explorar um pouco mais o componente animal e ter melhores resultados em produção da pecuária na área, a gente tem materiais que podem entregar um pouco mais, a gente tem algumas brisantas, a gente tem alguns pânicos, as próprias braquiárias híbridas. E às vezes o produtor fica com medo de, eu vou ter que aumentar um pouco a dose do herbicida para dessecar, e vai aumentar custo, mas ele não põe na conta quanto que essa forrageira que talvez ele vai ter que investir um pouco mais nessa dessecação, quanto que essa forrageira contribuiu para ele na etapa da pecuária, em aumento de produção de aluno por hectare, quanto que ela está deixando para ele no solo de sistema de raiz, de massa, de biomassa de raiz, quanto que ela vai contribuir para o sistema em aporte de matéria orgânica, de carbono, e quanto que vai deixar lá na frente em palhada e a qualidade dessa palhada, né? Então, às vezes o produtor olha alguns pontos isolados e esquece de olhar o sistema como um todo, né? Queria aproveitar aqui o espaço, Nestor, para mandar um abraço aqui para algumas pessoas que são referências na área aí, o professor Edemar Moro está aí, o Maurel, grande amigo lá de Sinop, da Embrapa, está aí também, alguns colegas que estão acompanhando a gente, Fernando, colega nosso da parte de pastagem, um grande abraço aí. Então, resumindo essa parte, Nestor, acho que a gente tem que olhar mais para o sistema de produção como um todo e parar de olhar pontos específicos e tomar decisão com base nisso. Tem que pensar no sistema de produção como um todo. Correto. Quer ver? Eu vi alguma coisa a respeito de uma BRS nova, que é justamente o que você falou aí em relação à integração lavoura-pecuária. Acho que é BRS Integra. Isso, foi lançado esse ano no mercado. Né? A proposta dela ela é uma rosiziense, uma nova rosiziense melhorada, e a proposta dela é de ser um pouco mais produtiva do que a rosiziense tradicional, que é a cultivar que foi lançada lá atrás, a Kennedy, né? Mais produtiva, mais responsiva. Mas, assim, ainda não dá para falar muito, porque é um material que foi lançado recentemente no mercado, a gente ainda tem muito a aprender com ela, a entender, mas é um material que tem potencial e é um material que foi lançado pela Embrapa, né? Então, a Embrapa, ela sempre tem todo um critério, cuidado antes de lançar qualquer material. Então, são pelo menos 10, 15 anos de pesquisa, o material é avaliado em vários biomas, vários sistemas de produção, e eles não lançam material sem ter uma certa segurança. Não, correto. Você falou, então, que a resiliência que a gente usa hoje é Kennedy? É a Kennedy, cultivar Kennedy. Tá certo. Em relação a carbono e nitrogênio, a gente vê, né, que ela comparada com por exemplo, a Piatã, né, a relação dela é mais alta, a decomposição dela é bem mais rápida, né, Remy? Isso. A relação é mais baixa, tem menos carbono, mais nitrogênio, e a decomposição é mais rápida. E aí, um ponto interessante que você tocou, Nestor, principalmente a gente tem observado isso em algumas regiões, regiões onde a janela de plantio ela é um pouco mais estreita, regiões onde os solos são mais arenosos e regiões onde o produtor ele busca por forrageiras que tenham uma palhada que seja um pouco mais recalcitrante, que ela consiga permanecer mais tempo no sistema, né? E aí, esses produtores já têm buscado as opções que não sejam a rosiziense. Então, alguns desses produtores eles têm migrado para as brisantas, têm tentado alguns pânicos também. E, no geral, a gente vê isso. O Piatã é um material que ele tem uma relação carbono-nitrogênio um pouco maior e a persistência dessa palhada no sistema de produção ela é um pouco maior. Né? Então, principalmente nessas regiões onde se busca, você tem mais desafio, você tem uma temperatura mais elevada, a janela de plantio ela é um pouco mais estreita, solos arenosos que você busca construir mais matéria orgânica para melhorar a CTC principalmente. Então, já pode ficar pensando em buscar algum desses materiais. Correto. Tem uma pergunta do Maurílio Oliveira.
que ele comenta como é a eficiência da dessecação dos pânicos. O glifosato garante uma boa dessecação? Qual é o aumento da Sim, dosagem? sim, existe resultado de pesquisa a respeito. É, o que eu posso dizer é que alguns pânicos, eles são mais fáceis de dessecar, como os de porte baixo a médio, exemplo, tamanho Quênia. E os pânicos de porte alto, você tem um pouco mais de dificuldade de dessecar, mas você consegue dessecar também, você tem que aumentar um pouco mais a dose, você tem que esperar um pouco mais de tempo para atingir uma maior eficiência da dessecação, efeito do herbicida. A exemplo, o Zuri e o Paredão, mas são materiais assim que tem grande potencial para entregar mais biomassa, tem grande potencial para você ter melhores resultados na etapa da pecuária e pode deixar uma palhada de boa qualidade, se bem manejados também. Então, assim, no geral, comparado com a Rusiziense, comparado com as Brisantas, você sabe que a gente tem que ter uma boa quantidade de área foliar, porque a planta tem que ter folha para absorver o herbicida, para ele translocar e você ter uma maior eficiência de secação. Então, tem que ter toda a questão de respeitar o manejo, mas no geral os pânicos você precisa aumentar um pouquinho a dose, sim, mas dá para dessecar e ter uma boa eficiência na dessecação. Tá, estou tendo um probleminha aqui de energia, caiu energia. Caiu? Caiu energia, tá? Mas, quer ver, mas vamos então, tem muita coisa para conversar ainda, mas vamos deixar para uma próxima vez, né, Hamilton? Tá? De repente, a Tranquilo, partir daí, estou. Gostei quero demais ver. do bate-papo, acho que fluiu bem, a gente tocou em alguns pontos e, tipo, a gente falou 10% do que dá para a gente falar. Então, eu deixo aberto aqui, se quiser fazer em outro momento, eu fico à disposição para a gente estar falando desse tema. E te agradeço pelo convite, pela oportunidade, mais uma vez, te parabenizar pela iniciativa, pela sua prestação de serviço à comunidade em geral, à população, né, levando informação de qualidade para o público e contribuindo para o nosso agro aí. Não, beleza, então. A energia voltou, tá? Só para acabar de finalizar, então, viu, Hamilton? No caso, né, de usar, por exemplo, quando vai se usar, fazer a palhada, né, no caso dos pânicos, né, já tem que pensar, se for fazer realmente a palhada, né, talvez no uso maior também de semente, né? Esse é um ponto também, né, senhor? Porque quando você aumenta um pouquinho a quantidade de sementes, você aumenta a densidade populacional de plantas, né? Então, você consegue ter uma melhor cobertura do solo, mas o ponto-chave nisso é o seguinte, o momento de entrada dos animais. Acertar a altura de entrada, às vezes o produtor ele fica com receio de entrar um pouco mais cedo com os animais, porque quer que o pasto acumule mais biomassa. Só que ele esquece, por exemplo, colhi a soja em fevereiro, plantei o capim, março, abril. Estimular o perfilhamento, entendeu? E aí, se você deixa passar muito do ponto, você cai naquele ponto que eu falei anteriormente, muito como. E aí, isso aí você não corrige. Com a boca do boi, lá na frente você vai ter problema com a dessecação. Então, o ponto de entrada dos animais, eu acho que é a chave para você ter uma palhada de qualidade e não comprometer a plantabilidade da tua soja lá na frente quando você pensa do ponto de vista de utilizar um pânico, principalmente um pânico de porte alto, na integração lavoura-pecuária. Perfeito, então, Hamilton. Hamilton, então, muito obrigado aí. Agradeço a sua presença, tá? Também agradeço a presença aí do Fernando Facioli, que também está acompanhando a gente, tá? O Ivan Bruselli, né? Nosso amigão, cooperado, né? Grande, sempre fazendo parte também aí do nosso trabalho, tá?
muitas informações de qualidade, né, Emerson? E outra coisa também, né? Quando for fazer, né? Quando for reformar, né? Uma pastagem, né? Ou mesmo para trocar ideia, procure sempre um técnico, né? Somente o técnico, né? Vai estar propício, né? Da sua região, né? A te fornecer as melhores condições, né? Para fazer uma formação ou uma reforma, né? Bem feita, né? Procure a sua assistência Exatamente. técnica, né? Não vai pela conversa de vizinho que deu certo aqui, né? Deu certo ali, Isso, né? isso, Porque isso. Exatamente, Nestor. cada propriedade é uma propriedade, né? Não existe receita de bolo, né? Cada bolso é Isso. um bolso, né? Então, né, procure sempre assistência técnica, que com certeza a gente tem bons profissionais, né? Que com certeza vai estar te orientando, né? Para você ter sucesso. Porque se o profissional ter sucesso, o produtor também vai ter sucesso. Exatamente, Nestor. Cada fazenda é um sistema de produção. Então, você tem que buscar as opções que vão atender às características daquele teu sistema de produção e o técnico que conhece a região, que conhece o sistema de produção, ele é a melhor pessoa para orientar e juntos o produtor e o técnico chegar num consenso